Agora começamos oficialmente aqui nossa audiência simulada. Como vocês estão? Conheci aqui menos de um terço da sala agora pessoalmente, né? Porque não tive a oportunidade de conhecer vocês. Mas estamos aqui hoje para realizar, então, nossa audiência. Por questões já até de segurança, a gente vai permanecer com as máscaras para realizar a audiência. Estamos próximos aqui. E o propósito da nossa audiência de hoje é realmente para vocês verificarem e aprenderem um pouco a questão mais prática de uma sessão de julgamento. Então, como eu com vocês dou a matéria da prática simulada recursos, trouxe para a nossa audiência simulada uma sessão de julgamento no TJ. O que é uma sessão de julgamento no TJ? Basicamente, é quando a gente faz a apelação, faz um agravo de instrumento, ele vai subir e vai ser decidido lá no TJ. Então, sabe quando a gente fez as nossas peças na prática? Fez a apelação, fez o agravo de instrumento? Pois bem, esse é o momento em que ele vai ser decidido. E isso é uma decisão colegiada. Então, adiantei para vocês já nas nossas aulas que uma decisão pode ser monocrática ou colegiada. Quando a decisão é monocrática, o relator profere a sua decisão sozinho. Quando a decisão é colegiada, esse recurso vem aqui para a sessão de julgamento para ser analisado pelos desembargadores presidentes. Na nossa sessão de hoje, nós temos 3 desembargadores. Essa não é a composição completa de uma turma recursal, tá? Uma Câmara Civil, aliás. Geralmente, ela pode ter até 5 desembargadores. Mas é a composição mais completa que nós temos na Câmara Civil. Geralmente não se faz com 5 desembargadores mesmo. O quórum mínimo é 3, e aí nós realizamos com 3 desembargadores. E como na prática já nós temos só 3 desembargadores, é dessa forma que nós vamos fazer aqui hoje também. Então nós estamos na presença hoje dos 3 desembargadores que estão compondo a mesa dos desembargadores, e desse lado nós temos os 2 advogados aguardando a sua sustentação oral. Então, como que é a disposição numa sessão de julgamento na prática? Basicamente é isso. O que muda um pouco é que geralmente tem mais pessoas envolvidas com os desembargadores. Tem secretária, tem então auxiliar da justiça, pode ter membro do Ministério Público, se for de interesse dele. Então, pode vir a ter mais pessoas compondo a mesa junto com os desembargadores, tá? Mas geralmente auxiliares da justiça, o que não tem necessidade aqui na nossa audiência simulada, porque nossos desembargadores não precisam da ajuda de ninguém, eles vão se garantir sozinhos aqui hoje. Na verdade, eu vou ser a secretária deles. Então, qualquer problema, quer uma aguinha, a prof. Secretária vai levar para eles hoje na nossa audiência simulada. Então, os desembargadores ficam sentados aqui esperando. Se nós estivéssemos lá na sala de aula, vocês iam estar sentados juntos com os advogados aqui. Então, vocês iam estar sentados juntos aqui ao fundo, assistindo como se realmente fosse uma sessão de julgamento. No momento que eles forem chamados, aí sim eles vêm aqui ao púlpito para fazer a sua sustentação oral. Então, é para fins pedagógicos, tá, gente? Então, assim, nossa audiência aqui não é uma novela da Globo, não é nada disso, a gente não precisa seguir roteiros, porque a intenção é vocês aprenderem. Então, assim como eles podem estar perguntando para mim no momento da audiência, vocês podem estar mandando as dúvidas também pelo chat. Prof, por que está acontecendo tal coisa? Eu vou estar sentadinha ali no fundo, junto com o professor Pedro, que não está aparecendo, mas ele está aqui nos bastidores, e a gente vai estar acompanhando ali também, e eu vou estar respondendo vocês. Se for necessário, eu interrompo e a gente faz toda a audiência para fins de aprendizagem. O nosso foco aqui hoje não é tese, não é a estrutura formal de um recurso, não é nada disso. Realmente a gente quer mostrar a disposição como fica uma sessão de julgamento no TJ, para que futuramente, se Deus quiser, o quanto antes, quando esse exame da ordem sair, né? O quanto antes vocês já se formem, já tenham a carteirinha da OAB de vocês e vocês já possam fazer a sustentação oral lá no TJ. Um detalhe bem interessante, quando você faz sessão de julgamento, é necessário que você use a toga. Então, os desembargadores estão utilizando
a toga, estão bonitinhos sentadinhos ali atrás, e os advogados também terão que utilizar essa toga. Quando vocês forem advogados e vocês quiserem fazer uma sessão de julgamento, vocês já saibam que lá no TJ, por exemplo, de Curitiba, tem a salinha da OAB lá e tem à disposição uma toga para vocês estarem utilizando. Então, é só você pedir antecipadamente que eles vão disponibilizar no dia para que você utilize na sessão de julgamento, na hora da sua sustentação oral, porque é necessário. Então, assim, ou você leva de casa, ou você leva a toga que a OAB disponibiliza, mas saibam que tem a toga lá a todo momento, é só comunicar a OAB que vocês vão estar utilizando, certo? Então, agora eu vou deixar o pessoal aqui, os alunos, à disposição, para nós darmos início à nossa sessão de julgamento, tá bom? Obrigadão, pessoal, e qualquer dúvida de vocês, podem estar me chamando que eu venho aqui para esclarecer, tá bom? Até mais. Bom, cumprimento a desembargadora Jéssica e a desembargadora Diane e os nossos outros advogados, Ricardo e Lucas. Sejam bem-vindos, um bom dia a todos. Bom, declaro aberta a sessão de julgamento do dia 8 de outubro de 2020, verificando a presença do quórum mínimo para realizarmos a sessão, na presença das desembargadoras Jéssica Fernanda Passarini e Diane Radons Valos. Passamos agora ao julgamento do processo número 1 da pauta, recursos de apelação 425.010 de 2016, em que figura como apelante Carmen Miranda da Silva e apelada Motor 10 Limitada, de relatoria da desembargadora Jéssica Passarini. Passo agora a palavra à desembargadora Jéssica, relatora do recurso, para que faça a leitura do relatório. Muito obrigada. Gostaria de cumprimentar também o desembargador Clóvis, a desembargadora Diane, também os advogados, né, Ricardo e Lucas, e também os nossos professores e os nossos colegas que estão nos assistindo. Passo agora a leitura do relatório. Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a impenhorabilidade do imóvel como bem de família dado em garantia real em favor do requerido. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais de impenhorabilidade, sob o fundamento de que o bem penhorado foi dado em garantia pela proprietária conforme escritura pública de constituição de hipoteca, fundamentada nos artigos 3º, inciso 5 da Lei 8.009 de 1990, ao qual aceita como garantia real. Inconformada, a embargante apresentou recurso de apelação em cujas razões sustentou que a lei permite a penhora de bem dado em hipoteca, limita-se à hipótese de dívida constituída em favor da família. Carmen Miranda da Silva e José da Silva não podem ser considerados uma entidade familiar e c. a existência de cláusula abusiva ao aceitar o bem impenhorável como garantia. Requereu, assim, a reforma da sentença para declarar a impenhorabilidade do bem de família dado em garantia, julgando totalmente procedente a ação de embargo de terceiro. Contra razões apresentadas pelo embargado, pela manutenção da sentença, alegando a configuração de núcleo familiar composto pelos dois irmãos, e b. a alegação de vício contratual configura inovação recursal, portanto, deve ser afastado pela preclusão. É o relatório. Obrigado, desembargador. Bom, conforme solicitado previamente, será atribuído o tempo de 15 minutos para cada advogado para que faça a sua sustentação oral. Nós vamos iniciar pelo advogado da senhora Carmen da Silva. Então, concedo a palavra ao senhor advogado doutor Ricardo de Camargo. Doutor Ricardo, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Diga-me quando estiver pronto. Lembrando que levantarei a mão como sinal para que entenda quando faltar 2 minutos para finalizar o seu tempo. O senhor compreendeu? Entendo, sim, senhor.
excelentíssimos senhores desembargador presidente Clóvis, desembargadores relatora Jéssica, vogal desembargadora Daiane, membros da Igreja Turma, caros servidores e caros colegas, os saúdo. Serei o mais sucinto possível com a minha sustentação, haja visto que a matéria é bem clara quanto ao que viemos hoje alegar. A apelante, idosa, viúva, sem filhos e que mora sozinha, teve seu único imóvel em ação de execução de título extrajudicial, servindo de garantia real em ação de execução de título extrajudicial, servindo de garantia real em contrato de compra e venda realizado por seu irmão José da Silva com a empresa Motor 10. Irmão esse que mora em endereço distinto ao seu, ao da apelante. A apelante Carmen apresentou embargos de terceiro com fulcro no artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009 de 90, pois mesmo oferecido espontaneamente em garantia, só se torna penhorável se a dívida for revertida em benefício da família, da entidade familiar. A empresa Motor 10 apresentou impugnação ao embargo, alegando que ao optar voluntariamente pela outorga da hipoteca, a outrora executada abriu mão da impenhorabilidade. Após transcorridos regularmente os atos processuais sob o rito comum, a ação foi julgada improcedente. Pelo juiz Acó, sob o fundamento de que o bem penhorado foi dado em garantia pela proprietária conforme escritura pública de constituição de hipoteca, de modo que a própria Lei 8.009 de 90, ao tratar das hipóteses de impenhorabilidade do bem imóvel, ressalva em seu artigo 3º, inciso 5º, os casos em que o imóvel foi ofertado como garantia real. Acontece, Igreja Turma, que diferente do que foi sustentado pelo recorrido, o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que o bem de família... Uma vez que o bem de família, que é bem de família, e não se aplica ao caso de fiança concedida em favor de terceiros, conforme a lei citada. Nesse sentido, foi anexado jurisprudências, que após pesquisa constatei que a nobre casa também segue esse entendimento. Eu vou ler aqui, Excelência, a RESP, porque nesse sentido foi desprezado o fato de que se trata de direito indisponível, conforme RESP 1.059.805 do Rio Grande do Sul, que teve como relator o ministro Castro Meira, da segunda turma, julgada em 26 de 8 de 2008, no Diário da Justiça Eletrônica, em 2 de 10 de 2008. Tratando-se de hipoteca prestada em favor de terceiro, inadmissível a aplicação da exceção prevista no inciso 5º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, visto que essa somente teria incidência em caso de dívida contraída pelo próprio prestador da garantia. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública que não pode nem mesmo ser objeto de renúncia por parte do devedor executado, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é o devedor, mas a entidade familiar que detém, com a Carta Política de 1988, estatura constitucional. No mesmo sentido, uma outra RESP, de número 1.454.511, que inclusive é muito parecida com o caso em apreço, onde considera que o bem de família conferido pela Lei 8.009 de 90 é princípio de ordem pública, como já dito, que prevalece sobre a vontade manifestada. Trata-se de um caso em que o devedor principal da dívida também é irmão do apelante,
e por isso o apelado argumenta que, no caso, incide a exceção prevista no inciso 5º da lei supracitada, conforme seu artigo, o qual estabelece que a impenhabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, conforme o inciso 5º. Ora, se o apelante alegou a incidência de tal exceção, cabia a ele o ônus de prova, de demonstrar a apelada e seu irmão, de demonstrar que a apelada e seu irmão formavam uma entidade familiar, ou seja, compartilhavam uma vida em comum. Como não trouxe prova nenhuma desse sentido, deve ser mantida a declaração de nulidade de penhora efetivada nos autos em apenso. Palavras referidas à RESP. Como visto, excelentíssimos, o simples fato de serem irmãos não se caracteriza obrigatoriamente a entidade familiar, como também foi anexado jurisprudência à petição. A nulidade de cláusula contratual, que impôs o gravame hipotecário sobre imóveis inalienáveis, bem de família, em razão da ilicitude do objeto, pois deve ser limitada a liberdade de contratar em razão e nos limites da função social do contrato, ante a impossibilidade de hipotecar bem de família. A hipoteca de bem de família ofende a dignidade da pessoa humana. Excelências, segundo o brocardo jurídico, o direito não socorre os que dormem. Para sobre nós, operadores da lei, a legitimidade e até a responsabilidade de buscarmos cumprir-se a lei e socorrermos os desinformados. Como no caso da apelante, que por amor ao seu irmão caçula, foi iludida e até chantageada emocionalmente, a oferecer sua única casa, sendo essa bem de família, protegida pela legislação, pela soberana Constituição e por várias jurisprudências. Pela Motor 10, que aproveitando-se de seu sono, tentava lubridiá-la de seu direito, induzindo-a a assinar um contrato onde, por desconhecimento e paixão, a irmã abriria a mão de sua moradia. Mas acho que quem dormia, na verdade, naquele momento, e este não merece nosso socorro, porque assassinou um princípio primordial em um contrato, que é o da boa-fé, foi o mal-intencionado apelante, pois tratava-se de direito indisponível, não bastando a vontade da enganada viúva. Ignorou esse fato de ser direito indisponível. Como vimos, o direito muitas vezes, além de socorrer, protege aos que dormem. Desse modo, ínclitos julgadores, mediante ao exposto, e visto que para a jurisprudência do STJ, a exceção prevista no artigo 3º, inciso 5º, da Lei 8.009, de 90, não se aplica aos casos em que a hipoteca é dada como garantia de empréstimo contraído em favor de terceiros, mas somente quando garante empréstimos tomado diretamente em favor do próprio devedor. Por não ter ficado comprovada a existência da entidade familiar e ainda por tratar de direito indisponível, não podendo ser desfeito com a mera vontade manifestada, rogo-lhes respeitosamente a esse egrégio tribunal, que coberto é pelo manto sagrado da justiça, a desconstituição da penhora sobre o imóvel de propriedade da apelante, julgando procedente a ação de embargos de terceiro. Grato. Obrigado, agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua explanação oral.
Bom, passamos agora ao advogado da Motor 10 Limitada. Concedo então a palavra ao senhor advogado, Dr. Lucas Lazarotto. Dr. Lucas, o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Então, quando estiver pronto, você me diga. E lembrando que eu levantarei a minha mão com um sinal que falta 2 minutos. O senhor compreendeu? Perfeito. Certo. Vai mozão aqui. Bom. Oi. Tá funcionando o microfone? Tá. Perfeito. Bom dia a todos. Gostaria de começar cumprimentando o desembargador presidente Clóvis, desembargadora relatora, desembargadora Diane, eminente advogado aqui. Bom, como já muito bem resumido pela desembargadora na síntese do processo e também pelo próprio advogado, trata-se de apelação para a busca de desconstituição de imóvel, de penhora de imóvel considerado bem de família. No juízo ACOA, juízo de primeiro grau, a sentença foi improcedente porque o juiz considerou que o bem era penhorável por exceção prevista no artigo 3º, inciso 5º, da Lei 8.009, onde o imóvel, mesmo que bem de família, pode ser penhorado se contraído a hipoteca para benefício da entidade familiar. O eminente advogado sustenta que não há constituição de núcleo familiar, visto que são irmãos. Ocorre, excelências, que muito embora o artigo 226 da Constituição tenha um rol daquilo que é considerado família, esse rol não é taxativo. Portanto, a doutrina e também a jurisprudência incluem outros modos de família dentro do contexto jurídico brasileiro. Um desses modos é o modo de família anaparental, que geralmente é constituído por irmãos. Ocorre que a moradia em conjunto, muito embora eles não morem juntos, não é requisito necessário para a constituição de família, porém, a relação de afeto e a interdependência econômica é um requisito necessário para a constituição de família. Portanto, a configuração do afeto entre José da Silva e Carmen Miranda, muito embora eles não morem juntos, pode fazer com que isso seja constituído a partir de uma família anaparental. Nesse sentido, é necessário que se veja o seguinte: a dívida contraída em hipoteca, para benefício do núcleo familiar, pode fazer com que o bem de família seja penhorado. Portanto, é necessário que seja mantida a sentença do juízo ACOA. Além disso, muito embora o eminente advogado trouxe jurisprudência do STJ, que dispõe que o imóvel não poderá ser hipotecado se contraído dívida em favor de terceiro, esse terceiro não deve estar dentro do núcleo familiar. Portanto, a dívida contraída em favor de um amigo ou de um conhecido desconfigura a possibilidade de penhora, mas a dívida contraída por pessoas dentro do mesmo núcleo familiar não constitui a possibilidade de penhora. Muito embora o CPC explique que a jurisprudência deve ser coerente, que as decisões dos tribunais devem ser seguidas, ele também dá a possibilidade para que os advogados façam o distinguish. Isso é, que explique que o caso em concreto não se aplica àquela jurisprudência já sedimentada por Tribunal Superior. Portanto, aqui se encontra um caso evidente de distinguish. Por quê? O caso em concreto, ele perfeitamente se enquadra na previsão do artigo 3º, inciso 5º da Lei 8.009, visto que, por motivos da família ser considerada anaparental, existe um núcleo familiar e esse núcleo familiar vê a possibilidade de que seja penhorado o bem de família. Bom,
Além disso, o eminente advogado tratou sobre a possibilidade de uma enganação do irmão ou da própria empresa em fazer com que uma senhora idosa constituísse hipoteca do seu bem. Ora, a senhora idosa constitui hipoteca por escritura pública, ou seja, ao momento em que chegou no cartório para que essa hipoteca fosse constituída, ela foi devidamente instruída pelo tabelião, que tem dever público e fé pública nas suas vontades, daquilo que ela estava fazendo. Portanto, ao constituir hipoteca, esta foi constituída com plena ciência dos deveres e obrigações. Além disso, a ideia de que a senhora foi induzida, enganada, não consta nos autos do processo. Portanto, como trata-se de nulidade relativa prevista no Código Civil, se ocorresse esse tipo de hipótese, deveria ser alegado na primeira possibilidade. O que não foi alegado, então, esses fatos encontram-se preclusos e não merecem sequer ser conhecidos por Vossas Excelências. Além disso, caso Vossas Excelências entendam que não há um núcleo familiar e que não há possibilidade de penhora, pleiteia a Motor 10, por meio de seu advogado, uma mudança na jurisprudência, visto que os negócios privados não podem ser modificados dessa forma. Ou seja, uma pessoa com plena ciência de que está constituindo hipoteca e de que está prestando uma garantia para solucionar um eventual não pagamento de dívida, pode realizar esse ato de má-fé ou com o simples intuito de não realizar um pagamento futuro. Portanto, isso gera instabilidade jurídica, gera imprevisibilidade e diminui a vontade dos contratantes privados e das empresas que fazem negócios e geram empregos a continuar fazendo esses negócios, visto que nunca há uma garantia certa de pagamento e que as dívidas não são cumpridas. Bom, superados esses aspectos iniciais, ainda há a questão de inovação recursal, novamente a preclusão. Em apelação, o apelante alega que a cláusula contratual prevista da hipoteca é anulável e, portanto, deveria ser anulada. Ocorre, Excelências, que não foi tratado isso no juízo ACO e na oportunidade possível dentro de petição inicial ou posteriormente de impugnação à contestação, para que fosse alegado tal nulidade de cláusula. Como essa cláusula não é nula de direito, mas anulável, essa oportunidade está preclusa, como bem prevê o artigo 507 do CPC, e bem como a impossibilidade de inovação recursal. Portanto, dados os fatos, lembrando aqui, em primeiro lugar, a constituição de família, a possibilidade de penhorar o imóvel, e esse imóvel deve ser penhorado. Portanto, a sentença deve ser mantida, visto que a sentença se distingue da jurisprudência já sedimentada pela STJ. Além disso, caso essa possibilidade não seja aceita por Vossas Excelências, entende-se por uma mudança na jurisprudência. E essa mudança da jurisprudência parte no sentido de que se mantenha a previsibilidade e a coerência dos negócios jurídicos feitos entre privados. Além disso, pleiteia o apelado pelo não conhecimento de matéria já preclusa em juízo ACO. Essa é a minha sustentação oral. Muito obrigado. Obrigado, doutor, pela sua explanação. Terminamos, então, aqui a parte dessas sustentações orais dos advogados. Passamos, então, à leitura dos votos. Eu passo a palavra à desembargadora Jéssica Passarini, relatora do recurso, para que profira o seu voto. Muito obrigada, desembargador. Passo, então, a leitura da fundamentação e voto. Inicialmente, cumpre salientar a presença dos pressupostos de admissibilidade, de legitimidade, tempestividade e preparo recursal, razão pela qual recebo o recurso de apelação. No mérito, a apelante suscita que o imóvel dado em garantia constitui bem de família e, portanto, não pode ser penhorado. Estabelece o artigo 3º, inciso 5, da Lei 8.009 de 90, que são impenhoráveis os imóveis enquadrados como bem de família, exceto quando oferecidos em garantia real pelo casal ou entidade familiar. Em que pese a apelante ser irmã do executado José da Silva, não se pode considerar a configuração de entidade familiar, uma vez que a apelante é viúva, mora sozinha na residência em questão e ainda não há prova nos autos de que dependa economicamente do irmão.
Ainda é necessária a comprovação pelo credor de que a dívida contraída tenha sido revertida em benefício da própria entidade familiar, o que não ocorre, uma vez que a apelada não tenha sido beneficiada em nada do negócio jurídico realizado, configurando, portanto, uma garantia oferecida em razão de terceiro. Nesse sentido, podemos citar o agravo de instrumento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, número 2.272.998-84 de 2019. Ainda podemos citar o julgado de agravo de instrumento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, número 104.415-03 de 2013. Portanto, considerando os fundamentos supracitados, não é possível considerar a entidade familiar da apelante e do executado, e sim considerar uma garantia oferecida a terceiro, devendo ser afastada a aplicação da exceção do artigo 3º, inciso 5, da Lei 8.009 de 90, declarada a impenhorabilidade do bem de família. No mais, voto por negar o conhecimento do pedido de reconhecimento de cláusula abusiva, uma vez que a instância revisora está limitada às teses jurídicas do autor e do réu, que foram discutidas previamente, por afronta, então, ao princípio da eventualidade. Logo, abordar no recurso material fático não apresentado ao juízo de origem é causa de negativa de conhecimento, não propriamente por inovação, mas em virtude da preclusão que decorre do axioma da eventualidade. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso e, na parte conhecida, dar provimento ao recurso de apelação para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e julgar procedentes os embargos de terceiro. Obrigado, desembargadora. Passo a palavra à desembargadora Diana Valos, vogal, para que profira o seu voto. Obrigada. Diana, lembra de falar devagar. Tá certo. Inicialmente, eu quero cumprimentar esse órgão colegiado, nobres colegas, presidente Clóvis, relatora Jéssica, também cumprimento aos advogados aqui presentes, Ricardo, Lucas, e também quero cumprimentar os demais participantes desse sistema remoto de audiência. Em breve síntese, tem-se que a parte apelante requer a reforma da sentença do juízo acuó, no sentido de retirar a constrição sobre o seu bem imóvel, o que alega, por meio de embargos de terceiro, estar amparado pelo Instituto do Bem de Família, ou seja, tornando o objeto passível de penhora. Não passível de penhora, desculpa. Essa julgadora encontra-se sensível ao apreciar o quesito levantado acerca do bem de família, visto que a redação da Lei 8.009 de 90, em seu artigo 1º, dispõe que o imóvel próprio de entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pela entidade familiar, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Contudo, o artigo 3º dessa mesma lei dispõe acerca das exceções. Em seu inciso 5º, determina que o imóvel poderá sim ser penhorado na seguinte hipótese: para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar. O Instituto Entidade Familiar, trazido pela Constituição Federal no seu artigo 226, trata de rol meramente exemplificativo. O fator da não coabitação não descaracteriza por si só o que se compreende como entidade familiar. Assim, ainda, a apelante, ao contrair esse negócio jurídico em tela, estando ciente da responsabilidade ao assumir o polo de fiadora, incorreu na possibilidade de recair a constrição sobre seu único bem imóvel, ao assinar o referido contrato, dando-o como garantia da dívida. Posto isso, é dever deste colegiado manter a segurança jurídica de suas decisões, entendendo pela não interferência em negócio jurídico assumido de plena vontade entre as partes contratantes, quando este não vier eivado de vícios ou cláusula de abusividade,
Além do mais, nada concernente a isso foi elencado em qualquer das etapas de defesa processual, prevalecendo assim o pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, o que se comprova por meio da escritura pública efetuada pela apelante. Cabe salientar que, quando as partes contratantes assumem voluntariamente os riscos previstos em lei, deverá prevalecer a boa-fé contratual. A apelante estava ciente do risco e, mesmo assim, o assumiu ao assinar como fiadora de seu irmão. Não nos parece justo, portanto, a alegação de impenhorabilidade do bem de família elencado pela mesma. Por todo o aqui exposto, declino acerca do indeferimento do presente recurso de apelação. Este é o meu voto. Obrigada, doutora desembargadora Diane. As nobres colegas me deixaram, então, com a decisão na mão, mas eu votarei com a relatora e coloco algumas palavras no meu voto, que o imóvel, ora em discussão, foi dado em garantia de uma dívida que beneficia um terceiro. Eu concluí nessa parte. A senhora Carmen não constitui entidade familiar com seu irmão José, não sendo provada nos autos nem nos recursos que isso se configura. Então, para mim, afasto o inciso 5 do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Por isso, o bem em questão ainda se constitui como um bem de família e deve ser preservado pela garantia da família, e até porque as condições da dona Carmen também foram bem expostas. A jurisprudência do STJ e desse tribunal também vai nesse sentido, de não se aplicar a hipoteca ao bem de família como garantia de dívidas contraídas em favor de terceiros. Somente poderia ser cumprida se tal dívida se revertesse em favor do próprio devedor, o que não é o caso aqui da senhora Carmen. Então eu nego o provimento também sobre a cláusula abusiva, visto a percussão temporal, bem colocada pelo doutor advogado da Motor 10. E diante dessas considerações, voto no sentido de conhecer o recurso, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e dar parcial provimento ao recurso. Bom, o nosso resultado... Pessoal, só para vocês entenderem agora, então. Então, cada desembargador proferiu seu voto. A desembargadora relatora Jéssica deu provimento ao recurso, a desembargadora Diane negou o provimento a esse recurso e o desembargador presidente Clóvis seguiu a relatora e também deu provimento a esse recurso. Após as suas considerações, agora ele dá o pronunciamento final em relação a essa decisão, que é como se fosse o acórdão. Então, quando o acórdão é proferido, é o resumo das 3 decisões. Qual é o resultado de tudo isso? Então, isso agora vai ficar a cargo do desembargador Clóvis, que vai ler como ficou a decisão final desse recurso, ok? Bom, o resultado do julgamento foi por maioria, sendo 2 votos de provimento e 1 não provimento. Então, ante os expostos, acordam os desembargadores aqui da 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da FAG, por maioria de votos, em julgar pelo provimento do recurso de Carmen Miranda da Silva. Essa é a nossa decisão final. Então, dou por encerrada a presente sessão. Estão dispensados os advogados das partes e os desembargadores. Nós passamos ao próximo processo da pauta. Dispensados. Ótimo, ótimo. Então, o apelante conseguiu modificar aí a decisão que vinha do juiz Acuó. Então, só para a gente fazer um apanhado geral. Então, tratava-se de um recurso que decidia a respeito de impenhorabilidade do bem de família, ok? Então, o que aconteceu? O Ricardo, ele trouxe aqui para
levantou a situação de que esse imóvel não poderia ter sido penhorado, me corrija se eu estou errada, Ricardo, que esse imóvel não poderia ter sido penhorado porque não se constituía uma entidade familiar, certo? Porque a lei diz que existe a questão da impenhorabilidade do bem de família, porém, quando você tem a possibilidade de dar em garantia esse bem de família quando for para o benefício da entidade familiar, certo? E foi isso a decisão lá em primeiro grau. Teve o recurso e o apelante trouxe aí a situação de que não se constituiria uma entidade familiar e que esse imóvel não deveria ter sido penhorado. O advogado Lucas rebateu essas afirmações, afirmando que realmente a decisão do juiz Aquó estava correta e que deveria manter a decisão porque foi decisão dela dar em garantia esse bem de família, certo? Então essa foi basicamente assim, em resumo, o que eles estavam levantando. Os desembargadores, então, foi por decisão por maioria dos votos. O que significa a decisão ser por maioria dos votos? Se os três tivessem decidido em mesmo sentido, seria unanimidade. Como nesse caso a desembargadora Diane ela foi diferente no seu voto, então a gente teve um voto aí por maioria. O que significa isso? 2 votos a 1. Certo? Então, relator e presidente decidiu em sentido e desembargador vogal em sentido diverso. No final, chega-se à conclusão de que foi dado provimento a este recurso pelas fundamentações apresentadas tanto pela Jéssica quanto pelo Clóvis. Certo? Então, agradeço a participação de vocês, foi excelente. Eu acho que vocês estavam menos nervosos que eu. A prof estava aqui no cantinho nervosa, até falei nervosa com vocês. Acredito que os alunos, o pessoal que está em casa também estava dando um apoio aí para vocês, acompanhando. E é isso. Às vezes o nervosismo faz a gente ficar um pouquinho atrapalhado, falar um pouquinho rápido. Eles até mandaram que estava difícil de acompanhar. Então, assim, pessoal, nós vamos disponibilizar a gravação para vocês poderem repassar o ponto que vocês se perderam ali. Mas, de modo geral, era isso que a gente tinha para trazer hoje. Uma sessão de julgamento, basicamente, é dessa forma que se compõe. Se fosse num dia, esses advogados estariam liberados e passaria agora para a próxima pauta, que seria o próximo recurso para análise. Então, realmente foi para fins pedagógicos. Agradeço demais a parceria de todos vocês. Fizeram as suas teses, fizeram as suas decisões, o que trouxe muito mais credibilidade, muito mais realidade, mesmo que seja uma audiência simulada. E agradeço também o pessoal que está em casa acompanhando vocês. Vocês não estão vendo, mas eu estou acompanhando os comentários ali deles. E tenho certeza que eles também gostaram bastante da oportunidade de ver a composição básica de uma Câmara de Julgamento. Alguma consideração de vocês? Clóvis, quer finalizar de alguma forma? Eu agradeço, professora, pela oportunidade. Isso faz com que a gente cresça também um pouco, né? Passando esse nervosismo. Na verdade, a gente está nervoso, né, colegas? Certeza. Parece que a gente é bom de enganar. Então, mas a gente fica muito feliz porque a gente acaba realmente pegando aquela questão de como é que vai se comportar, e a gente se preocupa em entender o juiz também, ou entender o advogado. A gente olha o vídeo, a gente quer comparar aquela prática ali real e fazer aqui. Foi muito legal e isso faz com que a gente cresça bastante como profissional, futuros profissionais da área do direito, né? E eu acho que isso aí não sei se da tua parte também sentiu isso, Jéssica, você também, Jéssica. Com certeza, e prestar atenção nas teses elencadas pelos advogados. Muitas vezes você está numa audiência de verdade, o juiz e o pessoal que está ali presidindo, eles não estão nem ouvindo, estão alheios a isso. E eu acho isso muito importante, né? Você escutar até a entonação da voz do advogado em certas coisas para te chamar a atenção para algum ponto de vista que você não tinha percebido, não. Estar na pele do personagem, acaba a gente percebendo como a gente pode se comportar naquela posição ou aqui nessa posição. Então a gente vê realmente essa vamos dizer, incorporação do personagem, né? Os colegas fizeram muito bem, os advogados excelentes, né?
Eu estando aqui... O Ricardo é um pouco mais nervoso, mas depois ele engrenou, né? Sim. O Lucas, ele é um cara mais centrado, mas assim a gente vê que todos crescem com esse trabalho, com essas simulações. E estando aqui desse lado, a gente percebe o quão isso é importante. Claro. A sustentação oral. Então, uma dica, pessoal, a gente está se formando aí, vamos caprichar na sustentação oral, vamos trabalhar isso. É muito importante. É muito importante porque a gente está aqui do outro lado, a gente vê que uma entonação bem feita, uma argumentação bem feita, uma imposição bem feita pelo advogado traz muita relevância, muita credibilidade ao processo. Então, tá aí uma dica. Só para... É assim, ó. Sair da zona de conforto não é fácil. Eu, quando comecei o curso, eu achei que eu ia ter facilidade em falar porque eu sou vendedor. Eu achei que seria fácil. Mas falar sobre aquilo que você domina o conhecimento é fácil. Agora, eu preciso treinar. Não é, eu acredito que para os que ficaram em casa, não se candidataram muito deles por esse medo de estar aqui participando. Mas alguém aqui estava sem medo? Creio que todo mundo estava. Eu acredito que a gente só vai vencê-lo botando a cara a tapa. E de verdade, a gente precisa se preparar para esse mercado, principalmente quem quer atuar como advogado, né? E a melhor forma de se preparar é essa daqui. Eu quero definir numa palavra: gratidão. Porque eu fiz questão de participar dos dois, primeiro para aprender e segundo para levar essa marca aqui comigo, porque acabou a faculdade, né, gente? Tá no finalzinho, acho que 40 e poucos dias, e foi tão gostoso participar, dividir isso aqui com vocês. Com certeza eu vou levar no meu coração, eu até me emociono em falar, porque faz diferença na minha vida. Eu acredito que na de cada um aqui, a gente aprendeu. E eu não vou falar que foi só um pouquinho, não, a gente aprendeu bastante com isso daqui. Agradeço a todos, tremi demais, não é fácil, não é fácil. Ao vivo eu descubro que eu sou gago, é complicado, mas é gratificante, tá? Obrigado a todos aí, parabéns a todos. Ô, Lucas, manda um abraço especial aí pra sua namorada que tá... Eu queria agradecer aí a oportunidade, queria agradecer a minha namorada, né, primeiramente, mas agradecer a oportunidade de participar, agradecer pelo empenho dos professores aqui, a gente que está aqui no estúdio está bem legal, está muito bem organizado, dá para ver que foi uma coisa que não foi feita de qualquer jeito, realmente os professores se esforçaram muito, a gente fica muito feliz com isso, porque eles já sabem, né? Eles já fizeram sustentação, eles já estão atuando na área, eles têm um conhecimento e experiência maior que a nossa, mas mesmo assim eles se mostraram muito dispostos, assim, a professora Tayara estava muito preocupada em ajudar todo mundo o máximo que ela podia, e eu fiquei muito feliz e muito grato. Dizer que foi um prazer também esse semestre de prática, tanto com você como com o professor Pedro, que está escondido. Agradecer também os colegas, foi bem legal participar com vocês, principalmente a desembargadora Diane, né? Já que nós somos o pessoal do voto vencido. E pedir desculpa para a desembargadora Jéssica, porque eu esqueci o nome ali, eu estava muito nervoso, foi sem querer, me desculpe, mereci o voto contrário. Se fosse em sala de aula, nessa hora agora a gente estava finalizando com o salgadinho, né? Então, a gente não tem nenhum salgadinho aqui, mas o pessoal que está em casa aí, façam um lanche de vocês por nós, né? Se alguém quiser convidar a gente para almoçar. É uma pena. É uma pena a gente não poder finalizar a nossa prática aqui com uma socialização entre vocês. Fico também aqui, eu imagino o lado de vocês também, de estarem encerrando a faculdade sem estar na presença de todos os colegas. Não é algo que... Acho que jamais na faculdade vocês imaginariam que estariam nessa posição. Mas é o que a gente tem para hoje, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Então, a gente tenta ao máximo aproximar um pouco a vocês do que seria a audiência simulada. Por isso que a gente tentou aí trazer em estúdio, já que não seria possível em sala de aula. A Dione também colocou uma coisa que eu achei muito legal, que é a importância da sustentação oral no TJ. Acho que vocês já devem saber, mas não é obrigatório. Então, o advogado não precisa ir lá no dia sustentar,
mas é sim legal a tentativa da sustentação quando realmente às vezes você está numa condição desfavorável. Então, às vezes você chega lá, é óbvio que lá no dia não ia ser uma coisa tão rápida desse jeito, em que ia ser feita a sustentação e os desembargadores iam seguir os seus votos imediatamente. Mas, às vezes, alguns dos desembargadores poderiam se sentir tocados, se sentirem, olha, realmente aquela tese faz sentido que foi trazida em sustentação, e, às vezes, ele pediria vista desse recurso para analisar melhor antes de dar a sua decisão final. Então, a sustentação oral, ela tem uma importância muito grande em você tentar realmente reforçar tudo aquilo que você já trouxe na peça recursal. Então, fica aí a dica para vocês, na vida prática, tentem dar ao máximo, percam o nervosismo e realmente se esforcem quanto aos recursos, porque a sustentação oral é só uma parte desse recurso também para complementação. Obrigado novamente vocês, obrigado pessoal que está acompanhando em casa e encerramos a nossa audiência simulada, tá? Fingimos que estamos nos salgadinhos agora. Tchau, tchau. Tchau.